Fala Fogão, tá começando a segunda edição do Radar Alvinegro nessa quarta-feira, 4 de setembro. Final de tarde, início de noite agitado no Botafogo, com as apresentações de Adrielson, Vitinho e especialmente por uma certa declaração de John Textor, mais uma meta estabelecida para a torcida, que a gente vai trocar essa ideia por aqui. Além disso, vale destacar problemas no lado do Flamengo, uma baixa importantíssima. E eu vou falar sobre isso, claro, porque nos diz respeito. Afinal de contas, se o Botafogo passar pelo São Paulo na Libertadores, há grande possibilidade de encarar a equipe do Flamengo, caso eles passem pela equipe do Peñarol. Antes de mais nada, eu peço por gentileza para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. Muito importante essa contribuição de vocês para que mais e mais botafoguenses possam conhecer o nosso trabalho. Sempre destacando que a gente está buscando agora os 52 mil inscritos até o dia 25 de setembro. E com a ajuda de vocês, chegaremos lá com toda certeza. Bom, indo para a parte das apresentações, né? Adrielson para zaga, Vitinho para lateral. O jogador, inclusive, deixou bem claro que a preferência dele, de fato, é a lateral direita, muito embora ele já tenha feito outras funções. Agora, um comentário do Vitinho, logo na primeira pergunta realizada ao jogador, me chamou bastante a atenção. Ele disse o seguinte, ó: já venho acompanhando o Botafogo, já conversei com o Mister e ele disse que gosta que os laterais ataquem. E eu gosto, fico feliz. Minha adaptação no Botafogo vai ser fácil, porque é um time que gosta da bola, que quer propor o jogo. Então, vou ter uma facilidade. Já o Adrielson, por sua vez, como não poderia deixar de ser diferente, ele foi questionado sobre a questão da mentalidade. A diferença do Adrielson do ano passado para esse. E ele comentou o seguinte: o Adrielson de antes, né, para esse de agora, é que o Adrielson está com a mentalidade muito mais forte do que antes. Hoje minha mentalidade está muito mais firme, mais tranquilo e eu vim para fortalecer o grupo. Estou à disposição do professor para o que der e vier. E vale um destaque interessante também. Foi perguntado para ele sobre essa situação de, você vai chegar, você foi titular absoluto na última passagem, mas agora e tal. E ele deixou bem claro: eu vim para brigar por posição, eu vim para brigar pelo meu espaço. Claro, em prol do Botafogo. Ou seja, não tem essa historinha de já chegar sendo titularaço, de já chegar tirando a vaga do Barbosa, por exemplo. Não tem essa. Briga pelo espaço, o que é justo dentro de um elenco qualificado como o do Botafogo. Temos outras declarações, claro, do Adrielson e do Vitinho, uma série de questões aí que foram perguntadas, depois também lá na Botafogo TV, nos estúdios da Botafogo TV, mas o que chamou a atenção de verdade e o que vai ganhar repercussão nessa coletiva de apresentação foi quando o Textor foi questionado sobre a parte de fair play financeiro. E o boss, se me permite assim dizer, disse o seguinte: prepara. Um recado para os outros clubes. O Botafogo está seguindo as regras de fair play. Estamos gastando 45% da nossa receita na folha salarial. E o que estamos fazendo com o nosso capital é investir em ativos como estrutura e contratos de jogadores. Ativos que vão valorizar. Não se surpreendam tanto com o Botafogo entre os principais times do Brasil. Nós somos o glorioso. Estamos aqui e não vamos a lugar algum. Em bom português, estou aqui e daqui ninguém me tira. Pois é, esse foi o recado do Textor a respeito dessa situação de fair play, que, vamos combinar, vai afetar muito mais as equipes que são desestruturadas, desorganizadas. O Botafogo ele está se preparando para poder manter um nível de investimento ali, temporada após temporada, muito significativo. Então, quando o fair play for instituído, e eu não acredito sinceramente que venha a ser instituído no curto prazo, por exemplo, 2025, muito embora tenha tido uma reunião da comissão de clubes, o Flamengo estava presente, o Palmeiras estava presente, o Fluminense, outras equipes também, o Textor disse até que o Pedrinho do Vasco também estava presente, mas ele não foi chamado. Enfim, eu não acredito que os clubes vão chegar num consenso sobre fair play financeiro, ainda mais com algumas equipes entendendo que elas vão sair prejudicadas nessa história, especialmente os times desorganizados, e são vários ainda no futebol brasileiro, vamos combinar. Então, de verdade, eu não acredito que essa história de fair play financeiro vai avançar no curto ou curtíssimo prazo. De repente, daqui a 3 anos, 4 anos, beleza, isso até pode acontecer. Mas na ocasião que o fair play for instituído, tenho convicção de que o Botafogo vai estar preparado para isso. Vão mirar no Botafogo e vão acertar equipes, por exemplo, como o Corinthians. A realidade é essa, não tem para onde fugir. O Botafogo está se estruturando, o Botafogo tem hoje
muito mais profissionalismo permeando toda a organização do que em qualquer momento antes na sua história. Então a gente está caminhando numa direção muito bacana. Agora, Fogão, um outro ponto que vale destacar sobre uma fala do Textor foi uma meta estabelecida para a torcida. 70 mil sócios torcedores até antes da partida contra o São Paulo pela Copa Libertadores. Pois é uma meta bacana, ousada, porque afinal de contas a gente já está com mais de 64 mil sócios torcedores e a gente precisaria aí de quase 6 mil sócios torcedores até o primeiro confronto contra o São Paulo. E não falta tanto tempo assim, né? A gente está nesse período de data FIFA, todo mundo naquela expectativa para ver o Botafogo novamente em campo, retornando às atividades e depois enfrentando o Corinthians ali no dia 14. Mas é aquilo. Será que a torcida do Botafogo consegue bater essa meta de 70 mil sócios torcedores? O Taira Arruda, inclusive, falou, e de repente, para esse confronto, a gente pode ter o primeiro jogo na história onde todos os ingressos foram adquiridos por sócios torcedores. Olha, vou te falar, a gente já vem comentando sobre isso há algum tempo aqui no canal, vocês que acompanham sabem. E, na verdade, vários canais da mídia alternativa já têm apontado isso. É uma tendência que, com o passar do tempo, num horizonte não tão distante assim, de repente, o Botafogo vai ter a maioria esmagadora do estádio sendo ocupada por sócios torcedores e pouquíssimos ingressos sendo destinados para o público em geral. Esse é o objetivo do Botafogo, essa é a meta do Botafogo, criando essa base de clientes através do Camisa 7. Se você puder, Fogão, seja sócio torcedor, porque a realidade é uma só. Nos jogos grandes, vai ficar difícil para a galera que não é sócio torcedor comprar ingresso. Na Libertadores está muito claro que isso vai acontecer. Passando pelo São Paulo, indo para a semifinal, não preciso nem dizer. A procura vai ser insana para garantir vaga na semifinal. E a mesma coisa vale nos momentos derradeiros, com o Botafogo já com a conquista do Campeonato Brasileiro, assim, muito próxima, né? A gente chegando no final do campeonato nessa condição. A meta está estabelecida. Seja sócio torcedor, porque realmente vai fazer uma baita diferença. Enfim, nesse vídeo daqui era o que eu queria destacar. Só tem mais um detalhe, que não é sobre o Botafogo, mas pode nos impactar de alguma maneira. Pode nos favorecer, muito embora, claro, eu não vou estar aqui comemorando lesão de ninguém. Mas é uma informação onde, sendo prático, realmente vai prejudicar o Flamengo e pode beneficiar os adversários. O Pedro, no treinamento da seleção brasileira, teve ruptura no ligamento do joelho, ou seja, está fora da temporada. E o Flamengo depende muito do Pedro para poder performar no seu mais alto nível. No Campeonato Brasileiro, o Pedro responde por cerca de 45% dos gols do Flamengo. Só para você ter uma ideia. Mal comparando, é a influência que o Tiquinho teve nos gols do Botafogo no ano passado, onde ele realmente representava também um percentual elevadíssimo assim. O Flamengo sem o Pedro perde demais, perde referência técnica, perde um grande centroavante e vai ficar meio assim com uma lacuna ali no ataque, porque o Carlinhos não chega perto do nível do Pedro. Isso pode fazer uma grande diferença nessa corrida pela Libertadores, na corrida também pela Copa do Brasil, né? O Botafogo não tá mais lá, mas pode fazer uma grande diferença. No Campeonato Brasileiro, então, nem se fala. Essa lesão é o tipo de ausência que pode fazer o Flamengo sair completamente da briga por título de Campeonato Brasileiro. Já não tá ali no bolo dos grandes favoritos, Botafogo e Palmeiras, com todo respeito ao Fortaleza. Mas o Palmeiras só focado no Brasileiro e o Botafogo depois dessas contratações, sendo que o Fortaleza não fez contratações assim de impacto nessa segunda janela, pelo contrário, contratou o Mancuso, lateral direito, e um goleiro chamado Magrão. Não conheço esses atletas. Fortaleza, de repente, perdeu uma grande oportunidade de tentar qualificar mais o seu elenco para realmente chegar e brigar pelo título do Brasileiro até o fim. Então, nesse momento, Botafogo e Palmeiras vão despontando. E a ausência do Pedro é muito significativa mesmo. O que você pensa sobre tudo isso, Fogão? A fala do Textor sobre fair play financeiro, a ausência do Pedro no Flamengo com essa ruptura no ligamento do joelho e a meta para a torcida, 70 mil sócios torcedores até antes da partida contra o São Paulo. A gente consegue? Comenta aqui embaixo e lembre-se, amanhã tem muito mais conteúdo aqui no canal. Então dê essa moral, deixa seu like e inscreva-se. Tamo junto e até amanhã.